Vamos aguardar. As pessoas estão sendo notificadas. Já vamos começar aqui. Olá, minha amiga. Tudo bem? Como é que você tá? Bem, nós vamos começar. Sim, muito calor, né? Tá difícil aqui. Hoje deixei o ventilador ligado aqui porque tá demais. Botei a musiquinha, tá bem baixinha, mas vamos lá. Vamos começar logo o nosso devocional. Números 32. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazer e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou diante da comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. Acrescentaram: Se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como propriedade. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos gaditas e rubenitas: Os seus irmãos irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram, quando os enviei de Cades-Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez este juramento: Como não me seguiram de todo o coração, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus pais e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo, de novo ele os abandonará no deserto, e vocês serão o motivo da destruição de todo este povo. Então aproximaram-se de Moisés e disseram: Gostaríamos de construir aqui currais para o nosso rebanho e cidades para os nossos filhos. Nós, porém, nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossos pequeninos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, porque a nossa herança está aqui, no lado leste do Jordão. Moisés lhes disse: Se fizerem isso, se diante do Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada diante do Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. Assim, esta terra será propriedade de vocês diante do Senhor. Se, porém, vocês não fizerem isso, pecarão contra o Senhor. Estejam certos de que vocês não escaparão do seu pecado. Construam cidades para os seus pequeninos e currais para os seus rebanhos,
mas façam o que vocês prometeram. Então os gaditas e os rubenitas disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos como o meu senhor ordena. Os nossos pequeninos e todos os nossos rebanhos ficarão aqui nas cidades de Gileade. Os seus servos, porém, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar diante do Senhor, como o meu senhor ordena. Moisés deu as seguintes ordens acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes de família das tribos israelitas. Se os gaditas e rubenitas, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês diante do Senhor, então, quando a terra for subjugada diante de vocês, entreguem-lhes como propriedade a terra de Gileade. Se, porém, não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os gaditas e rubenitas responderam: Os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão diante do Senhor e entraremos armados em Canaã, mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu aos gaditas e aos rubenitas e à metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. Os gaditas construíram Dibom, Atarote, Aroer, Atarote-Sofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Nirra, Bet-Aram, como cidades fortificadas, e fez currais para os seus rebanhos. Os rubenitas construíram Esbom, Eleale e Quiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon, cujos nomes foram mudados, e Sibma. Eles deram outros nomes a essas cidades que construíram. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e os chamou Avote-Jair. Noba conquistou Quenate e os seus povoados e a chamou Noba, dando-lhe o seu próprio nome. Só até aí. Olá, Margot. Olá, todo mundo que está aí na live. Olá, Misa. Vamos lá para os comentários sobre o texto. Esse texto é muito interessante, muito legal, porque a gente vê aqui um pedido legítimo de duas tribos, tribo de Ruben e tribo de Gade. Eles se aproximam de Moisés e fazem um pedido. E um pedido legítimo que expressava um desejo legítimo. Só que não adianta a gente ter um desejo legítimo, fazer um pedido legítimo, correr atrás de alvos, sonhos, objetivos legítimos, mas se estivermos fazendo isso do jeito errado, ou com as motivações erradas, né? Então, todo esse diálogo que nós vemos aqui entre os líderes de Ruben e de Gade e Moisés visa ajustar essa intenção, ou melhor, esse pedido que é legítimo, à forma certa de se viver isso, para que eles não vivessem isso fora do Senhor, não vivessem isso de uma maneira alheia ao que era razoável e ao que já tinha, e da mesma maneira que já tinha dado problema para a nação antes. Então nós vamos ver aqui que eles pedem o seguinte: eles pedem que a terra que eles acabaram de conquistar fosse uma parte delas dada a eles como herança, ou melhor, fosse dada a eles para que eles pudessem viver, antes mesmo de conquistarem a terra prometida, de lutarem, de passarem por todo aquele processo. Eles queriam aquela parte da terra para eles. Eles falam: olha, é uma terra boa, boa especialmente para o gado, e nossas famílias têm muito gado, então venha calhar. É uma terra boa também para nossas mulheres, para os nossos filhos. E eles não há problema nenhum nisso, né? Não há problema em você desejar o que é bom, em você querer algo
bom para sua família, para sua vida, isso daí é legítimo, né? É natural. E eles acertam aqui também, não só a desejarem algo bom para suas famílias, mas em consultarem Moisés, né? Porque eles poderiam tentar obter aquilo que é legítimo, mas de uma maneira errada, né? Forçando uma barra, né? Não acatando quando Moisés inicialmente coloca ali alguns limites, questiona a motivação deles. Eles poderiam falar, não, então vamos conquistar do nosso jeito, a gente vai se rebelar, a gente vai... Não, eles se submetem, colocam diante de Moisés espontaneamente. Eles não forçam aqui uma barra. Eles ouvem, fazem um contraponto, mas estão ali submissos a Moisés o tempo inteiro. Então isso daí é algo legal, é mais um ponto positivo. Porém, a gente vê aqui uma preocupação legítima de Moisés, porque eles estão ali vendo uma terra que fosse boa para o gado deles, uma terra que fosse boa para a família deles, porém, eles não atravessariam o Jordão e não enfrentariam as guerras como o restante do povo. Ou seja, eles queriam uma herança antecipada, eles queriam o benefício, mas sem ônus. Queriam já viver, estar ali usufruindo das benesses, das bênçãos antes de todo mundo, mas sem pagarem o preço que todos teriam que pagar de lutar bravamente, de conquistar as terras que estavam além do Jordão, né? E Moisés ele vai questionar isso. Ele vai questionar também qual é a motivação, né? Vocês não querem atravessar o Jordão por quê? Vocês estão com medo de enfrentar os opositores, as nações inimigas? Porque a primeira geração não tinha herdado a terra prometida justamente por isso. Porque quando Deus usa Moisés e indica para mandar espias para ver como era a terra prometida, apenas 2 espias, que eram Josué e Caleb, voltam com um relatório positivo. Os outros espias voltam com um relatório negativo, ou seja, com falta de fé, já que Deus já tinha dado aquela terra a eles, Deus tinha prometido e garantido que aquela terra seria deles, mas mesmo Deus tendo feito tantos milagres, tendo agido tantas vezes em favor deles, de maneiras surpreendentes, ainda assim eles duvidaram de que eles seriam capazes de vencer os gigantes, de vencer os habitantes da terra que era prometida. Então eles desanimam o coração do povo, o povo começa a lamentar, a praguejar, a falar, Deus nos trouxe aqui para morrer, sabe? E começa a falar um monte de besteira. Então, por conta dessa atitude, não só de falta de fé, mas de rebeldia diante de um Deus que estava se manifestando para eles diariamente, de formas surpreendentes, eles não herdaram a terra, né? Deus fez com que a primeira geração passasse e eles não entrariam na terra prometida. E agora que eles estão diante da terra prometida, todos, não só apenas 10 espias, mas todos estão ali para atravessar o Jordão, uma parte dessa nova geração questiona, né, e fala assim, não, a gente quer ficar do lado de cá, a gente não quer passar para lá. Mas por quê? Moisés vai questionar. Vocês estão agindo que nem os outros, com falta de fé? Vocês não querem se dispor para a batalha, assim como os outros lá no passado também não quiseram se dispor? Isso atraiu o juízo de Deus sobre nós. Isso desagradou a Deus. Isso trouxe sérios problemas para nós. Vocês não vão dividir a gente agora. Vocês não vão fazer o que é melhor para vocês a despeito do que é melhor para todos, né? Então Moisés ele reage dessa maneira. E Moisés ele fez certo aqui, né? Ele foi duro, mesmo que o pedido tenha sido legítimo, mas porque ele pensou além. Ele não estava preocupado apenas com aqui e agora. Ele estava pensando lá na frente, que a força deles para a guerra seria útil e que a falta do braço para a guerra deles poderia desanimar os outros, né? Então Moisés, ele como líder, ele não pensou só no agora, ele pensou lá na frente e trouxe isso à consciência das tribos de Ruben e de Gade. E, enfim, então ele alerta eles, né, para essa responsabilidade que eles tinham, né, perante os seus irmãos,
né, perante todo o povo, né? Então, não era para agir apenas em benefício próprio, eles tinham uma responsabilidade comum ali. Quantas vezes nós estamos nesse mundo tentados a, assim, olha, estou decepcionado, muita luta, muita guerra, muito problema, eu vou ver o meu lado, vou ver o lado dos meus e vou ignorar todo o resto porque isso daí não é comigo. Só que a gente tem que se preocupar sim. Deus nos chama a viver em comunidade, né? Isso fala tanto do nosso papel na sociedade, de não sermos indiferentes ao que acontece na sociedade, mas também até como igreja. A gente não está cada um no seu mundinho, só indo frequentar um culto e receber ele para a gente e ir embora. A gente deve se importar com as necessidades uns dos outros, a gente deve estar nas guerras que são pelo bem dos outros, pelo bem comum, né? Não pensar só na gente. Como até uma vez o nosso pastor lá na igreja falou, tem muita gente, estava até conversando recentemente isso com a Érica, né? Tem muita gente que vai ali, está ali há anos, só sendo servido, mas não oferece nada, não serve nunca, não dá nada, não ajuda financeiramente, não trabalha, não oferece o seu tempo, está só ali recebendo há anos e anos. A gente tem que uma hora parar para pensar, né? Por que a gente está fazendo isso? Né? A gente tem que cada um assumir a sua parte, e se cada um assume a sua parte, todos saem ganhando, né? Isso vale para muita coisa na vida, né, gente? Muita coisa na vida. A gente, infelizmente, vive num mundo muito individualista e a gente tem que caminhar na contramão disso, porque se deixar, a gente começa a ter esse pensamento individualista também, e Deus não quer isso. A gente, ainda que haja desejos e objetivos individuais legítimos, e que Deus muitas vezes vem ao encontro e abençoa esses desejos e cumpre esses propósitos, mas a coisa tem que ser feita de uma forma certa, no contexto certo, e nunca de forma que vivamos uma independência nociva, né? Deus nos chama a uma interdependência saudável, né? Então são coisas aí para a gente pensar. Então a gente vê um desejo legítimo da tribo de Rubem e de Gade, vemos uma preocupação legítima de Moisés, uma repreensão dele ali, uma chamada de Moisés, e vemos aqui então uma nova proposta que eles fazem a Moisés, né, onde há uma correção, uma adequação do pedido inicial, e eles vão ali trocar o que era algo um pouco mais, digamos assim, egoísta, né, só pensava neles e na família, um núcleo deles ali, e vai pensar aqui no bem comum, vai contemplar também o bem comum. E qual é essa nova proposta que eles fazem a Moisés? Eles falam o seguinte: olha, a gente vai lutar com os outros, a gente não vai deixar nossos irmãos israelitas na mão, não vamos agir desse jeito. Outra coisa, a gente vai estabelecer nossas famílias, nossas mulheres, nossos gados, nossos filhos aqui nessa terra, vamos fortificar essas cidades para protegê-los, mas vamos sair para lutar e só vamos voltar quando tivermos conquistado tudo que é para o bem comum, quando tivermos assim realmente dado nossa contribuição como nação pelo bem comum. Aí a gente volta para desfrutar da terra que o Senhor nos deu, e em paz, em tranquilidade. Então mudou bastante, né? Porque inicialmente eles não tinham incluído isso, inicialmente tudo indica que eles estavam querendo apenas ficar ali e já de cara usufruir do lado bom, né, da conquista, mas não do ônus da conquista. Então a gente vê que muda, isso daí faz também com que Moisés fale com eles agora com favor, com benevolência, porque aí sim eles estão assim demonstrando um espírito de cooperação, né? Um temor a Deus também, disposição para a batalha e fé em Deus. Mudou completamente, né? São detalhes que fazem toda a diferença. E claro, eles falam aqui que eles vão se contentar apenas com as terras do lado de cá do Jordão. Já é uma negociação que ele faz com Moisés, já que eles queriam muito ficar com aquelas terras, e eles vão se ausentar temporariamente, mas tendo em vista aí uma ausência necessária
tendo em vista algo que eles estariam conquistando aí para sua família e para sua posteridade. Então é isso, Moisés ele vai concordar. A gente vê aqui, até aqui no versículo 28 algo interessante. Diz o seguinte: Moisés deu as seguintes ordens acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes de família das tribos israelitas. Como a gente já falou, Deus já tinha avisado a Moisés que ele iria morrer, que ele não iria entrar na terra prometida. Então Moisés já está aqui se preparando, ele sabe que ele não vai entrar na terra prometida. Então ele chama os seus sucessores, chama o sacerdote que sucedeu Arão, que é Eleazar, chama Josué, que o sucederia, e chama também os chefes de cada tribo, né, de cada família das tribos, e fala: olha, vai ser dessa maneira, vocês vão ficar responsáveis por ver se esse pacto que os Rubenitas e os Gaditas estão estabelecendo comigo aqui, se ele vai ser cumprido. E se forem cumpridos, vocês deem essa terra em possessão definitiva deles. Né? Eles vão estar colocando suas famílias lá agora, mas só vão ter a possessão, a herança definitiva dessas terras, se eles cumprirem com o combinado. Então isso é legal. O Moisés, como líder, ele está pensando lá na frente, ele está também protegendo aquilo que ele acordou com os Rubenitas e os Gaditas. Né? Eu vou honrar minha palavra, mesmo que eu não esteja aqui, isso que a gente está afirmando aqui vai ser honrado. Então é bem legal a gente ver essa postura de líder de Moisés, né? É um exemplo para todos nós. E vemos no versículo 33, que quando é mencionado aqui, que Moisés entrega a eles as terras para eles estarem, é acrescentada aqui uma outra tribo, né? Diz aqui, versículo 33, então Moisés deu aos Gaditas e aos Rubenitas e à metade da tribo de Manassés, que não estava no início do capítulo, né? Filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. Então, a gente apenas constata aqui que no final do capítulo, mais metade de uma tribo, que era uma tribo que cresceu muito, tem a permissão também para habitar naquelas terras que ele estava dando aqui já preliminarmente, mas sob certas condições. A explicação do texto é essa, mas vamos a algumas lições que a gente pode extrair para a nossa vida? Algumas lições. Todos temos sonhos, desejos legítimos. E sonhar, desejar, fazer planos, correr atrás de sonhos, sabe, ter propósitos na vida, isso tudo é legítimo, isso tudo é bom, não é ruim. Se a gente está pensando em quem nós amamos, se estamos querendo realizar sonhos legítimos da nossa humanidade, se temos um senso de responsabilidade, né, tudo isso daí é muito natural, né, legítimo mesmo. Porém, não basta ter desejos legítimos, não basta correr atrás dos seus sonhos, não basta falar que problema tem eu fazer isso e aquilo, se realmente é algo que Deus criou para vivermos, né? Prover o bem da família, ter um casamento, ser bem-sucedido profissionalmente, realizar um plano objetivo, seja material ou seja intelectual, cursar uma faculdade. Tem muitas coisas legítimas na vida e boas, e tudo bem. Porém, precisamos sempre sondar nosso coração para perceber quais são as nossas motivações, né, mais profundas, porque tem as motivações superficiais que caem naquilo que a gente fala que é legítimo. Mas quais são as nossas motivações mais profundas? O que é prioridade para a gente? O que a gente está passando por cima para obter aquilo que a gente bate no peito de que a gente também tem direito de viver, né? Então a gente precisa pensar nas nossas motivações, pensar no nosso senso de missão, né? Porque aqui, como os israelitas tinham uma missão, eles não poderiam simplesmente abrir mão da missão para viver um desejo, ainda que legítimo, porém com um certo egoísmo.
né? Então, você vai viver o seu desejo legítimo, mas não perca o seu senso de missão, o seu senso do coletivo. Não, não pense só em você. Pense no que Deus te chamou para fazer. Pense nos outros. Pense nas consequências. Pense onde o seu sonho está encaixado dentro do plano maior, que são os propósitos de Deus para a sua vida, para a sua comunidade, para as pessoas com quem você convive, né? Então é isso, é basicamente isso. O que é que está em jogo, né, para alcançarmos esses sonhos, né? E aqui pecado nunca pode ser uma opção, né? É legítimo eu querer isso, eu querer um emprego, mas eu, para conseguir aquele emprego, eu vou mentir, eu vou pisar nos meus colegas, eu vou fazer intriga. E aí, vale tudo? Por um desejo legítimo, vale tudo? Não vale, né? E Deus não quer isso. Ou então, eu quero casar, quero ser feliz no amor. Beleza, é um desejo legítimo. Mas aí você vai se afastar de Deus, vai viver um relacionamento carnal, um relacionamento centrado na carne, vai, sabe, se relacionar com pessoas que não vão te somar a sua vida, não vão te levar para perto de Deus, vão te afastar de Deus. E aí? É um fim em si mesmo? Né? É legítimo querer ser feliz no amor, mas a custa do quê? O que você está levando junto com isso? O que você está somando ao seu sonho? É só o sonho pelo sonho, mas não tem mais nada de valor que você está trazendo para ele ser vivido junto? Você está em busca de uma realização material, mas essa realização material visa compartilhar isso com outras pessoas, você poder dividir aquilo que você conquistou com pessoas que você ama, ou você está pensando só em você e mais 2, 3 pessoas e se fechar para o restante? É para você não ir mais à igreja, é para você ficar só andando de iate, só na sua casa ultra confortável, sem comunhão com ninguém? Então, assim, a gente tem que pensar. Às vezes um desejo legítimo, ele nos leva a atitudes e posturas ilegítimas de um filho de Deus. E precisamos viver e podemos viver muitos sonhos, muitos projetos, conquistar muita coisa, realizar muita coisa, mas do jeito certo, em Deus, com as motivações certas, sem abrir mão de quem somos, sem abrir mão da missão. Isso é muito importante. E precisamos sondar a vontade de Deus. Aqui no texto nós vemos que eles sondaram Moisés, né, que era o líder, era como se fosse um representante, né, de Deus perante o povo. Então precisamos sondar qual é a vontade de Deus, porque ainda que muitas coisas sejam legítimas, mas será que é isso que Deus tem para mim? Será que é isso que Deus quer? E quando a gente pede a Deus para que seja feita a vontade dele, tem 2 possibilidades. Uma é que Deus confirme, é que Deus realize, que Deus nos dê aquilo que nós pedimos. Mas talvez Deus pontue, olha, eu vou te dar, eu quero te abençoar, mas tem um tempo e tem uma forma. Tem a maneira certa disso acontecer. E você precisa confiar em mim, que eu vou te dar tudo o que você está me pedindo. Mas tem um tempo, tem uma forma, tem um preço que eu quero que você pague. Né? E, ao mesmo tempo, Deus pode também revelar que ele tem outros planos para a gente. E ele pode revelar isso explicitamente, ou ele pode revelar isso implicitamente. Às vezes Deus apenas vai embarrear o seu caminho, mas porque ele tem planos melhores, ele tem outras coisas para você, e você precisa confiar que a vontade dele sempre é melhor que a sua, a vontade dele sempre é boa. Então é isso, que estejamos alinhados com Deus, e alinhados com ele sempre sairemos ganhando, até quando não for exatamente do nosso jeito, ou da maneira que a gente pensou, ou no nosso tempo, mas sempre vai ser bom, porque Deus tem o melhor para a gente precisa confiar e viver por fé, independente daquilo que a gente pode conquistar e alcançar pelas nossas próprias mãos. Vamos viver no Senhor muitas coisas boas e legítimas que Ele tem. Amém? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer? Estamos aí abrindo essa oportunidade para você.
Alguém tem alguma coisinha para comentar, para falar? Não sei se eu falei muito rápido hoje, mas era isso que eu tinha para compartilhar. Então tá bom, gente. Então, obrigado aí pela participação de vocês mais uma vez. Deus abençoe. Vocês tenham uma noite abençoada e que essa palavra traga alegria ao seu coração, sabendo que Deus se alegra em nos abençoar. Ele apenas está nos guiando por caminhos melhores, né? Os pensamentos dele são maiores e isso daí é muito bom a gente saber disso, tá? Tamo junto. De nada, fiquem com Deus. Um beijo.